E um outro ponto importante também é o Sínodo dos Bispos, que vai acontecer em Roma desse ano, que tem como tema a Amazônia. E aí, claro que muitas questões vão ser abordadas, inclusive a questão indígena. Está aqui comigo Dom Dimas, que também acompanha de perto essa questão, né? A região do senhor tem muita... a presença indígena é muito forte, né, Dom Dimas? Então, queria que o senhor falasse um pouquinho dessa preocupação também da igreja com a população indígena. Bom dia. Bom dia. Bom, na realidade, na Diocese de Campo Grande, nós temos na cidade aldeias urbanas e temos, naturalmente, a comunidade terena na cidade de Sidrolândia. No estado, sobretudo na região sul, também na Diocese de Jardim, aí sim a presença indígena é bastante grande. E o grande problema no nosso estado é que o próprio estado, quando era ainda Mato Grosso Uno, titulou terras indígenas para fazendeiros que pagaram por suas terras. Então, não se trata de poceiros, de grileiros, mas de homens de boa fé que pagaram, só que em terras que a Constituição diz que não é deles. Então, existe uma insegurança jurídica de ambas as partes. E isso, sem dúvida alguma, é muito complicado e só uma intervenção do governo federal para poder resolver. E como que fica essa questão? A gente acompanhou desde o início do ano a demarcação de terras indígenas, a gente viu que está uma polêmica aí, essa demarcação de terras em vários territórios do país. A igreja também olha com preocupação para essa população indígena? Certamente. Na verdade, a demarcação ela já está parada há um bom tempo. Na nossa região, certamente, estaca zero. O que eu sempre tenho dito é que é preciso que haja segurança jurídica para todas as partes interessadas, de tal maneira que não se trata de privilegiar uns e outros, mas dar a um aquilo que a própria legislação lhe confere por direito. De fato, a questão indígena ainda precisa avançar muito, e não só na questão da terra, a questão da saúde, da educação, da própria, do próprio direito que eles têm de serem eles mesmos, de preservarem a sua própria cultura e de serem também protagonistas nas decisões que lhes cabem. Então, Dimas, vocês agora, no período da tarde, vão para o retiro, né? Vão ficar até amanhã no retiro. O que vocês esperam, assim, quando um bispo vem para um retiro? O que os bispos esperam desse momento? Intimidade ainda maior com Deus, momentos de silêncio, de oração e, no contexto da Assembleia, certamente pedir luzes para o que deverá ser decidido logo em seguida. E nesse ano, coisas importantíssimas, como, por exemplo, a eleição da nova presidência e das presidências de todos, dos presidentes de todas as comissões e da representação do CELAM. Queremos luzes, queremos, em primeiro lugar, estar com o Cristo, para depois sermos enviados por Ele. Agora, no período da manhã também, vocês vão conhecer o programa, né, do mês missionário, que acontece esse ano em outubro. O que a gente pode esperar desse mês missionário em outubro? É interessante que o Brasil já realiza o mês missionário normalmente. É o único país que eu saiba no mundo que tem isso. Os outros costumam celebrar apenas o Dia Mundial das Missões. Então o Papa está pegando uma experiência latino-americana e, de certa maneira, difundindo-a em nível mundial. Mas nós não queremos ficar na mesmice. De fato, estamos em cada diocese programando, por exemplo, aquela ideia da CNBB de que em todas as novenas dos padroeiros das paróquias e das comunidades se abordem o tema proposto para o mês missionário. E que a nossa igreja seja cada vez mais uma igreja em saída. Não será apenas o mês de outubro, já estamos trabalhando esse mês desde já. A gente tem acompanhado desde quarta-feira o início da Assembleia e muito tem se falado sobre a missionariedade, não só dos bispos, padres, religiosos, mas leigos. A igreja ela vive um tempo de que espera realmente essa missionariedade das pessoas, da igreja em si? Sem dúvida alguma, a igreja missionária pela sua própria natureza. O Santo Paulo VI já dizia que a igreja existe para evangelizar, então ela não tem sentido, inclusive, de existir. O Papa Bento, na Conferência de Aparecida, falava dos novos areópagos, aquelas dimensões da sociedade que são praticamente impermeáveis ao evangelho, como é o caso do mundo da política, da economia, da ciência, das universidades, né, da educação. O Papa Francisco fala de irmos às periferias existenciais.
João Paulo II falava das novas formas de pobreza, não só a pobreza material, mas a pobreza de sentido. A questão do suicídio está aí para mostrar como que essa pobreza é muito mais radical, muito mais profunda. Então, hoje, mais do que nunca, sim, atendendo o convite insistente, o apelo do Papa Francisco, que é profundamente evangélico, nós temos que ser uma igreja em saída. Ontem vocês falavam sobre as novas comunidades, né? A importância das novas comunidades. E as novas comunidades, elas também vêm auxiliar essa questão da missionariedade? As novas comunidades, suponho que você está falando, aquelas comunidades de vida e de aliança. Não, sem dúvida alguma, elas nasceram de uma forma, em alguns lugares, até um pouco desajeitada. Aos poucos foram se organizando, a própria Santa Sé constituiu um bispo referencial em nível mundial, que é o Dom Taveira, aqui brasileiro. Hoje as novas comunidades se reúnem regularmente, com frequência em Assis, às vezes também no próprio Vaticano, com representante do Pontifício Conselho para os Leigos, né? E procuram, então, estar cada vez mais dentro da igreja. Como São João Paulo II observava na Vita Consecrata, as experiências de vida consagrada, elas nascem primeiro pelas moções dos fundadores, pela inspiração do Espírito Santo, e só depois é que a igreja vai procurar legislar, normatizar. Foi assim com as novas comunidades, a tal ponto que o Papa considerou essas novas comunidades como novas formas de vida consagrada. Falando um pouquinho dos brasileiros, né? O brasileiro, até por essa questão latina, ele gosta da missão. A gente vê assim, os leigos, eles abraçam de fato essa questão da missão, de ir além, como tem pedido o Papa Francisco, né? Ir além, sair dos nossos muros. O senhor vê isso nos brasileiros? Bom, é difícil falar pelos brasileiros. O Brasil é um país de dimensões continentais, mas, sobretudo dos tempos da Secretaria-Geral da CNBB, quando eu podia girar Brasil, eu posso perceber, sim, que há muita coisa bonita na igreja. Talvez essa seja uma divulgação que nós ainda não aprendemos a fazer. Nós estamos muito na defensiva. A família está em crise, então vamos defender a família. A CNBB está em crise, então vamos defendê-la. É preciso ir a campo mostrando a beleza do que existe nas diversas comunidades. Tem muita gente boa, muita gente santa, inclusive gente que nem alfabetizada foi, mas que tem uma sabedoria de vida que brota do coração e de uma experiência com Deus que é encantadora. Dom Dimas,